Oi, gente, eu sou o professor Fábio, estamos aqui nesta resolução do teu simulado Enem, Sistema Positivo de Ensino, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, terceira série. Bom, então nós vamos ter nessa primeira parte a resolução das chamadas questões top, né? As 3 questões mais densas, mais difíceis do seu simulado. Daí depois eu farei mais algumas questões na parte mais questões, tá bom? Vamos lá então? Lembrando que eu não vou seguir necessariamente a ordem de numeração, vou resolver as questões por uma certa ordem didática, até para não só ser uma resolução, mas também ser um acompanhamento didático de toda a matéria. Valeu? Vamos lá comigo? Começamos com a questão de número 1, aí falando sobre o pré-modernismo, né? Então, olha só, o período histórico que precedeu, que antecedeu a Semana de Arte Moderna, teve significado artístico e não apenas um registro histórico, pelo surgimento de uma literatura social mais problematizadora, sem o mecanismo das correntes artísticas do realismo-naturalismo, né? Bom, foi uma tendência mais autenticamente nacional, voltada para os problemas concretos do país, sem a idealização das fórmulas europeias importadas. Os Sertões de Euclides da Cunha constitui-se uma das realizações iniciais desse projeto artístico. O nacionalismo pré-modernista teve Graça Aranha como seu ponto de partida. Seu romance Canaã focalizou a imigração europeia, alemã no caso, e procurou defender a viabilidade do Brasil como um país independente. Esse nacionalismo ganhou consistência através da reflexão crítica sobre a situação social. Em Os Sertões, Euclides da Cunha, o sertanejo já era visto com suas carências. O caráter nacional e social também apareceu em Monteiro Lobato, que aproximou em sua obra a perspectiva racional dos escritores realistas do século XIX da literatura social da década de 30. Com Lima Barreto, o nacionalismo foi visto em função das camadas proletárias do Rio de Janeiro. Tá bom? Então, um texto que fala um pouquinho sobre o pré-modernismo. Vamos relembrar um pouquinho o pré-modernismo? Veja, gente, foi um período de transição na nossa literatura. Então, não é bem uma escola literária, um período de transição entre aquelas tendências que surgiram no final do século XIX, estavam ainda em vigor no século XX, e o que viria depois, que seria o modernismo. Bom, ainda nesse período chamado pré-modernismo, um embate entre tradição e renovação. Alguns autores influenciados por tendências mais tradicionais, outros já se abrindo algumas coisas inovadoras, diferentes, né? E o que nós vamos observar em comum a esses autores ditos pré-modernistas? A visão crítica da realidade nacional, o retrato do Brasil pobre, feio, sujo, doente, atrasado, e uma literatura que vai mostrar os tipos humanos marginalizados, colocados à margem de todo o processo de desenvolvimento do Brasil. Por exemplo, os imigrantes, como o texto fala, do Graça Aranha, mostrando a imigração, que é os imigrantes que chegam ao Brasil e também vão sofrer aí, dificuldades tremendas. O que mais? O sertanejo nordestino, na obra do Euclides da Cunha, lá nos Sertões, você vê muito isso, né? O que mais? O caboclo no Vale do Paraíba, os personagens do Monteiro Lobato, né, também abandonados à sua própria má sorte. E no caso também do nosso Lima Barreto, o mestiço suburbano no Rio de Janeiro, sofrendo preconceito racial e social. Tá bom? Bom, diante disso, podemos olhar aquela questão. O pré-modernismo não chega a ser considerado um movimento literário propriamente dito, ainda que nesse período se observem elementos comuns do aspecto linguístico e temático, né? Ciente disso, a partir da leitura do texto, depreende-se que, letra A, o escritor Monteiro Lobato foi responsável por fazer uma releitura da ótica nacional dos autores do século XIX? Não. Até o texto fala uma ótica mais racional da literatura, uma aproximação disso à literatura dos anos 30. Falso. B. O grupo de trabalhadores, tanto de paulistanos quanto de cariocas, tem voz e vez na escrita de Monteiro Lobato e Euclides da Cunha. Monteiro Lobato até fala de trabalhadores paulistanos. Euclides da Cunha fala sobre o sertanejo nordestino. Então está bem errado. C. O pré-modernismo teve importância artística devido a uma literatura social mais problematizadora, ligada às correntes artísticas do realismo naturalista. Não, o texto fala que sem o mecanismo dessas correntes artísticas. Então está errado, né? D. A obra Os Sertões de Euclides da Cunha não tem a idealização de fórmulas europeias. É verdade, uma primeira vez que um brasileiro tenta mostrar nossos problemas. Motivo pelo qual foi um projeto ligado à maior autenticidade nacional. A letra D pode ser, né? Letra E. O nacionalismo tornou-se forte no período histórico que precedeu a Semana de Arte Moderna, procurando defender a viabilidade do Brasil como nação independente. Não, isso vai ocorrer mais depois, a partir do modernismo, a partir da Semana de Arte Moderna. Então, a resposta do exercício, de fato, vem a ser a letra D, tá bom? Então, essa foi a questão top número 1.
Bom, vamos adiante. Vamos agora ver a questão de número 6, que traz aí um texto aí do Amar, verbo intransitivo, do Mário de Andrade, nome fundamental do modernismo na primeira geração. A luz delirava, apressada a um vago aviso da tarde. Era tal e tanta que embaçava de ouro a amplidão. Se via tudo de longe num halo, né, que divinizava e afastava as coisas mais, as casas mais. Na lassitude, aquela moleza. Né? No quiriri tecido de ruidinhos abafados, a cidade se movia pesada, lerda. O mar parava azul. Fraulein Hauser, né, botaram os braços cruzados no parapeito de pedra, fincaram o pensamento aí nas carnes rijas. E se perdia. Os olhos dela pouco a pouco se fecharam, cega de uma vez. A razão pouco a pouco escampou, desapareceu por fim, escorraçada pela vida excessiva dos sentidos. Das partes profundas do ser lhe vinham apelos vagos e decretos fracionados. Né? Agora se misturavam animalidades e invenções geniais. Adquiriram, enfim, uma alma mais vegetal. Viagem o texto, né, gente? Bom, falar um pouquinho das vanguardas artísticas europeias, início do século XX, que elas vão surgir, vão propor uma ruptura estética radical com o passado, né? E vão ter propostas, vão trazer propostas radicalmente inovadoras. As principais vanguardas artísticas, assunto que sempre está aparecendo no seu Enem, né? Aí, gente, o futurismo do Filippo Tommaso Marinetti, a exaltação da velocidade, do progresso, né? Que mais? O cubismo, Pablo Picasso, né? Então aquela interpenetração de planos, então muitas vezes um objeto ser representado em várias perspectivas, de frente, de lado, de perfil. O que mais? O expressionismo do Van Gogh, a expressão muitas vezes agora dos sentimentos mais chocantes, colocados de uma maneira mais intensa agora nas telas, sobretudo, né? O que mais? O dadaísmo do Duchamp, seria a anti-arte, a combinação completamente aleatória dos elementos. E mais tarde viria o que, gente? O surrealismo, sobretudo com Salvador Dalí, a arte dos sonhos do inconsciente. Tá bom? Bom, então depois se dá mais uma revisadinha em casa, aí nas suas vanguardas artísticas europeias. Mas veja agora a questão. Cada movimento de vanguarda possui um projeto estético próprio. As marcas presentes no texto de Mário de Andrade nos remetem ao movimento do futurismo? Não há nada aqui que aponte para uma velocidade, progresso, uma exaltação. Cubismo, pois é a exposição de pontos de vista diversos de um mesmo fato. Não, é muito ali, gente, aqui a descrição do que vai na cabeça da Fraulein Elsa, não de outros pontos. Surrealismo. Surrealismo também não tem muito a ver neste caso, né? Seria um espaço até tanto quanto concreto, a janela agora do seu quarto. Do expressionismo, opa, aqui já gostei um pouco mais, pois valoriza a subjetividade e a expressão do autor, como se pode ver pela escolha de adjetivos para caracterizar o espaço e as personagens. Aqui a letra D está possível. A letra E a gente não faria nem sentido o texto, porque no dadaísmo a combinação é absolutamente aleatória das palavras. Então a resposta do exercício, de fato, vem a ser a letra D. Então essa foi a sua questão top número 6. Valeu? Segue lá, vamos ver agora a questão de número 10, falando um pouco sobre a Semana de Arte Moderna, o grande evento cultural brasileiro. Bom, no Brasil, 1922 é um ano cheio de fatos importantes. Comemora-se o centenário da independência, realiza-se a Semana de Arte Moderna, é criado o Partido Comunista, ocorre a primeira revolta tenentista, aparece a revista Claxon, Osir de Andrade publica Os Condenados, primeira obra do modernismo, Mário de Andrade publica com a capa de Cavalcante, aqui com Ina, Paulicéia Desvairada. O país moderniza-se, São Paulo já tem cerca de 600 mil habitantes, o Rio tem o dobro, a imigração e a industrialização fazem crescer as cidades, mudam os antigos hábitos, né? Grandes transformações. Bom, olha só. A Semana de Arte Moderna trouxe nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 22, no Teatro Municipal de São Paulo, alguns eventos que a compuseram. Semana essa que objetivava escandalizar, tanto que sequer tinha um programa definido. Aqui um pouco de lenda, gente, que até houve programa definido sim, você tinha até os programas que foram impressos. A partir daí, observa-se que... Bom, vamos só falar um pouquinho mais da Semana de Arte Moderna. Olha só, data, corrida aí dos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 22, né? Fala-se em semana, mas foram 3 noites de espetáculo. Local, suntuoso Teatro Municipal de São Paulo. O local era o local talvez mais importante, até hoje, de grande prestígio na cidade de São Paulo. Atrações, tivemos literatura, palestras teóricas, resta de textos, leitura de textos, música em todas as noites,
artes plásticas no saguão e também nos corredores do Teatro Municipal de São Paulo, e até alguns números de dança, a gente agora, lá da companhia da Ivone Dalmerri na primeira noite. Então, foi um evento bem completinho mesmo, né? Bom, fracasso artístico mais bem sucedido no Brasil. Na época, o público e nem a crítica compreenderam as ideias. Mas o tempo foi passando e nós vamos observar que a Semana de Arte Moderna propôs novos rumos para as artes brasileiras. E, além disso, nós vamos observar que a Semana de Arte Moderna demarca o início do modernismo brasileiro. Posteriormente, didaticamente, dividido em algumas fases, tá bom? Ditas essas coisas, vejamos lá. A partir daí, observa-se que, o que a questão fala? Letra A Semana de Arte Moderna ganhou cobertura e destaque em diversos jornais. Mais ou menos. E a cobertura não foi bem assim, foi até muito crítica, né? Então aí o pessoal meio que desceu a lenha. Mas houve até essa cobertura. B. A Semana da Arte Moderna tinha como objetivo simplesmente garantir a manutenção da arte essencialmente europeia. Não, eles vão romper tudo isso. Influenciados pelas vanguardas, mas vão buscar uma arte brasileira. O objetivo da Semana da Arte Moderna era escandalizar a sociedade. Era o que estava até enunciado, né? Agora, através da subversão dos padrões estéticos determinantes. Pode ser, sim. Letra D. A semana foi organizada para satisfazer o desejo de se experimentar diferentes caminhos, aplicando técnicas europeias, assim validando a identidade deles. Não, há uma aplicação de técnicas europeias, mas a busca de você fazer uma arte nacional. O evento representou uma renovação de linguagem na busca pelo retorno ao clássico, não, o anticlássico mesmo. A resposta, então, letra C, seria mais adequada. Se bem que a letra A também poderia ser considerada como válida, só que ela teve uma repercussão, uma cobertura não tão assim favorável na maior parte dos jornais, tá bom? Então essas foram as 3 questões top do seu simulado de agora língua portuguesa, também linguagens, códigos e suas tecnologias na prova do Enem. Valeu?